A gente falou ainda há pouco sobre a sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, que agora está no intervalo, mas a comissão teve hoje um revés no Supremo Tribunal Federal. O ministro Nunes Marques suspendeu a quebra de sigilos do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que foi determinada pela CPMI. Pedro Nogueira e Basília Rodrigues estão desde cedo lá nos corredores, do Parlamento e estão acompanhando essa manhã movimentada por aí, né? Pedro e Basília, eu vou começar pelo Pedro. Oi, Luciana, boa tarde novamente. A gente falou agora há pouco com o deputado federal Arthur Maia, que é o presidente da CPMI do 8 de janeiro, e ele repercutiu um pouco essa decisão do ministro Nunes Marques de reverter os efeitos da quebra de sigilo do Silvinei Vasquez, que é o ex-diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal. Maia disse que vai ser necessário definir os limites dos poderes da CPMI. Na opinião dele, o que não pode acontecer é a CPMI tomar uma decisão que pode estar dentro do escopo do que a comissão pode fazer e ela ser revertida por outros poderes. Ele diz, nas palavras do deputado, que a CPI não cabe ser cerceada. Essa é a leitura de Arthur Maia. O Senado já, então, vai recorrer dessa decisão para que esses limites possam ficar bastante claros. Além disso, ele falou sobre alguns outros assuntos pertinentes à CPMI, que já está em tom de conclusão. Essa foi aqui a sensação que a gente teve no fim dessa sessão. O presidente já definiu, junto com a relatora e os outros deputados e senadores, qual vai ser o rito de leitura do relatório. No dia 17, terça-feira, logo depois do feriado, a relatora vai trazer o relatório, ela vai fazer a leitura. Se houver um pedido de vistas, que é aquele momento em que um parlamentar pede mais tempo para ler o relatório, o presidente já acertou, há um acordo com o plenário de que vai ser dado um período de vistas até 9 horas do dia seguinte. Ou seja, a leitura começa na terça-feira e o debate começa na quarta, dia seguinte, dia 18 de outubro. Esse é o período, então. E para concluir, antes de passar para Brasília, 2 pontos que o presidente já dispensou. Ele explicou que não vai ter mais deliberação, já entendeu que não há mais tempo e não há mais acordo para fazer novas convocações, então não tem mais depoimentos daqui em diante. O último vai ser o de quinta-feira, do policial Beroaldo, que vai dar o seu relato do 8 de janeiro. Então, daqui para frente, ninguém mais vai ser convocado ou ouvido logo após esse depoimento. E ele também já dispensou, foi uma pergunta que eu fiz ao presidente da comissão, o acesso às informações da delação de Mauro Cid. Ele entende que é uma investigação totalmente sigilosa, que está agora em fase de diligências e então não há mais possibilidades de que essas informações sejam compartilhadas com a CPI. Nem há tempo de concluir os trabalhos e nem de forma que não seja violado, então, o sigilo dessas informações. Basília? Pois é, Luciana, a gente acompanhou aqui essa tentativa de depoimento do Ardino Bedin, ele que foi convocado para prestar esclarecimentos hoje sobre a possível participação dele como financiador de atos antidemocráticos, não apenas o 8 de janeiro, mas puxando aí na memória de quem acompanha esse caso atentamente, o nome desse empresário do agro apareceu numa lista divulgada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, entre aqueles considerados financiadores dos bloqueios das vias e rodovias pelo país no ano passado. Ele teve até bens bloqueados, isso em outra situação, isso em relação ao ano passado, foi colocado ali como um financiador de atos antidemocráticos e agora, 2023, o nome dele voltou a aparecer em relação ao 8 de janeiro. O Pedro falava, então, dessa quinta-feira, né? Ou seja, o próximo dia, o último dia para depoimento aqui na CPMI. Só para quem acompanha a gente aqui, vocês aí também no estúdio, Luciana, terem uma ideia, tanto oposição quanto governistas estão saturados com a CPMI do 8 de janeiro e já querem acabar hoje mesmo. Eu ouvi vários parlamentares, inclusive governistas, dizendo que por eles não tem sessão na quinta-feira. E a gente sabe que quinta e sexta-feira são dias mais esvaziados aqui no Congresso Nacional. Tem senador titular da comissão que nem vai vir trabalhar na quinta-feira. Então já está anunciando aí a sua falta no próximo dia de comissão, o que
nos leva a crer que ou não terá esse depoimento do policial militar, ou mesmo vai ser uma sessão bem esvaziada. Já está de final aqui a comissão. Eu trouxe alguns bastidores da apuração que eu fiz aqui, daqui a pouco sai no site da CNN Brasil. A senadora Elisiane Gama, Luciana, relatora titular, né, da comissão, ela já deu início à redação do seu relatório, que vai ser apresentado daqui a 2 semanas, como o Pedro falou, né, dia 17 de outubro. E veja o pulo do gato. A relatora vai prever o pedido de indiciamento, a recomendação de indiciamento, também de alvos que acabaram não sendo ouvidos pela comissão. Começou a CPMI com aquele bando de requerimento para ouvir de A a Z, mas no fim das contas, veja que tem muita gente que ficou de fora dessa lista. Mesmo assim, a relatora Elisiane Gama constrói uma saída jurídica para prever a recomendação de indiciamento de alvos, mesmo aquelas pessoas que não vieram aqui prestar depoimento, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, de acordo com fontes ligadas à senadora Elisiane Gama, ela deve recomendar o indiciamento de Bolsonaro pelos atos do 8 de janeiro. Isso é chover no molhado, muito se esperava isso mesmo desde o início da comissão, mas neste momento o que ela faz é trabalhar nessa saída jurídica, porque precisa justificar, para além das razões, né, para além das ações que a pessoa tenha ou não cometido no 8 de janeiro, explicar por que prevê o indiciamento de alguém que nem mesmo foi dada a oportunidade de fala na comissão. No caso de Jair Bolsonaro, tinha requerimento na pauta para ouvi-lo, mas isso não chegou a ser votado, aprovado, melhor dizendo, aqui pela comissão. E mais um bastidor. Ela faz isso tendo ao lado um consultor legislativo com experiência aqui no Congresso Nacional, experiência em outras CPIs. Somente ele e ela estão vendo essa versão inicial do documento do relatório da CPMI. Somente eles têm a senha ali para fazer trocas, ajustes no texto desse relatório, que vai ser realmente conhecido só daqui a 2 semanas, a sua versão final. Paralelamente a isso, a oposição, liderada por Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor da ABIN, está fazendo um relatório avulso. Ô, Basília, continua aqui, eu só vou explicar para o nosso telespectador. A Basília trouxe uma informação importantíssima agora, que ainda vai estar lá no site da CNN Brasil daqui a pouco, mas a relatora da CPMI do dia 8 de janeiro, Elisiane Gama, já está escrevendo o relatório dela, que vai ser apresentado em 2 semanas e vai pedir o indiciamento de pessoas que não foram ouvidas na CPMI. E fontes dizem que o presidente Jair Bolsonaro está entre essas pessoas que serão indiciadas no relatório da CPMI, o relatório da senadora Elisiane Gama. Isso, né, Basília? Perfeito. Vou liberar a Basília. Exatamente, Luciana, como você bem colocou. É isso, vou liberar a Basília então, porque ela vai escrever esse texto, daqui a pouco estará lá no site da CNN Brasil. Aqui a gente trabalha assim. Obrigada, bom trabalho para vocês dois, bom descanso também.